Pessoal, tudo bom? Gente, dentro do conteúdo de fisiologia, nós tivemos a oportunidade de trabalhar sistema hormonal na última aula e agora a gente vai dar uma palhinha sobre órgãos dos sentidos, características gerais, estruturas, tá certo? Do conteúdo programático que é abordado para a gente nesses vestibulares. Então, deixa eu colocar aqui para vocês o primeiro slide, destacando exatamente a estrutura. O que é que a gente vai encontrar em relação aos órgãos dos sentidos? Nós encontramos receptores sensoriais e nós encontramos aí os chamados externoreceptores e os internoreceptores. O próprio nome já está dizendo, os externoreceptores são aqueles que estão na parte externa do nosso corpo, que estão captando exatamente todas essas variações, temperatura alta, temperatura baixa, luminosidade. Então, eu também vou encontrar dentro do corpo os chamados internoreceptores. Olha lá, captação e análise dos estímulos. O estímulo ambiental, para todo estímulo você vai encontrar um receptor sensorial. Beleza? Começa por aí. A partir desse receptor sensorial, eu vou encontrar um nervo condutor. Esse nervo condutor, ele vai levar essa informação do que foi captado a partir do receptor para o chamado órgão analisador. Cabeça, e que é o órgão analisador? O encéfalo. Desse jeito simples, do jeitinho que eu coloquei para vocês. Beleza? Olha lá. A partir daí eu tenho algumas características gerais dos órgãos dos sentidos. Estão relacionados à captação de estímulos externos, a partir dos externoreceptores. Inter-relação com o ambiente é o que vai promover exatamente esse tipo de condição. Né? Imagine você perto de uma fogueira, perto do fogão, com o braço bem próximo ao fogo e não está percebendo aquilo. Imagina esse tipo de situação. Então isso permite uma melhor relação com o ambiente. Tá? Bem, receptores de contato, receptores táteis, receptores de distância, luz, som e olfato, próprios receptores, equilíbrio de postura. Então tudo isso aí, todos esses aspectos estão relacionados aos órgãos dos sentidos. Tá? Bem, órgãos dos sentidos, receptores da pele. Amores, você tem aí um conjunto enorme de receptores. Observa que em 1 centímetro quadrado você vai encontrar todos os receptores que eu vou destacar para vocês. E esses receptores, eles vão captar estímulos distintos. Como eu destaquei aí, ó, corpúsculo de Krause determina exatamente o frio. Corpúsculo de Pacini ou Walter Pacini, pressão e vibrações. Corpúsculo de Ruffini, calor. Disco de Merkel, pressão, tração, tato. Nós encontramos também corpúsculo de Meissner, os toques leves, ou seja, o tato. E aí, por último, as terminações nervosas livres, que está relacionado à dor, à coceira, à variação de temperatura. Beleza? Tranquilo? Então, observe que todos esses corpúsculos, eles estão relacionados à captação, né, de estímulos distintos. Porém, ocorre uma certa interação, porque eles estão muito próximos. Não é isso? Beleza? Olha lá o próximo slide. E aqui tu tens, na realidade... Eita, passei demais. Deixa eu voltar. Aqui você tem a disposição exatamente desses corpúsculos. Deixa eu colocar aqui para vocês o piloto, né? O ponteirinho bem bonitinho aqui, ó. Marcador de texto. Então você tem aqui na parte superior a epiderme, na parte intermediária eu tenho a derme e abaixo da derme eu tenho a hipoderme. Amores, observa bem o seguinte, eu tenho os corpúsculos, eles apresentam formas diferentes. Olha a forma do corpúsculo de Meissner, né? Então, imagine, ele tem uma estrutura foliácea, né? Parece com uma folhinha. Aqui o corpúsculo de Pacini ou Walter Pacini, que está relacionado à pressão e vibração, você tem uma estrutura mais arredondada. Corpúsculo de Ruffini, relacionado ao tato. Os plexos das raízes pilosas, né, que estão relacionados exatamente ao tato.
os bulbos terminais de Krause, o corpúsculo de Krause, o frio. Então, observa, procura perceber que eu tenho formatos diferentes em relação aos corpúsculos sensitivos. E para a gente fechar nossa aulinha, nós temos aí tipos de receptores. Esses receptores, você vai encontrar as papilas gustativas, que a gente vai ver mais um pouco à frente, nas próximas aulas, relacionada à captação dos diversos tipos de sabores. Então, a língua ela apresenta essas papilas gustativas com formas, com morfologias diferentes, beleza? E dentro dessa perspectiva, nós vamos encontrar exatamente a captação dos diversos tipos de sabores, tá? Olha lá, pata de inseto, borboleta, de mosca, pode captar o sabor, porque ali você vai encontrar quimioreceptores. Receptores olfativos, eles são localizados na parte superior da cavidade nasal, né? Para perceber exatamente essa variação de odores que nós encontramos no ambiente. Uma coisa muito interessante que mistura a química é quando você analisa o odor do gás, o gás de cozinha, o butano e o propano, que são dois gases inertes. Você não consegue perceber o cheiro deles, não é isso? Eles não apresentam cheiro. O propano e o butano, que são substâncias orgânicas, são hidrocarbonetos. Você só consegue perceber o cheiro quando ele está misturado com gases a partir de enxofre. Então, aquele cheiro que você consegue perceber quando o gás está vazando não está relacionado ao propano e nem ao butano, porque eles não apresentam cheiro. É exatamente as substâncias à base de enxofre que viabilizam esse processo. E aqui, para a gente fechar nossa aulinha, os receptores de luz, no caso os olhos e ocelos, que nós encontramos principalmente nos platelmintes. Lembra que platelminte, ou platelmintes, como queiram chamar, eles não apresentam olhos, eles têm ocelos, eles não formam imagens. Esses ocelos eles servem só para o organismo perceber a intensidade de luminosidade solar, porque normalmente a sua epiderme é muito fina, muito delgada, então para evitar uma possível desidratação. E no nosso caso, os olhos captam um espectro enorme de cores que normalmente o encéfalo ele tende a interpretar para a gente, beleza? Então, essa é a nossa primeira aulinha sobre órgãos dos sentidos. Fica com Deus, um abração, tudo de bom para tu.